Sedução versus encantamento. O que está implicado em cada um desses fenômenos? O que é que temos quando estamos falando de sedução e de encantamento? Eu vou falar desse assunto aqui a partir da psicologia analítica do Jung, pensando na sedução, né, um fenômeno específico, e aí uma proposta de um fenômeno contrário à sedução, que aqui eu vou chamar de encantamento, vou nomear de encantamento, mas a gente poderia nomear de outra forma, né, como o próprio Jung nos seus textos às vezes fala de uma fascinação e etc. Mas aqui eu vou trazer o termo encantamento. Mas vamos falar um pouco sobre cada uma dessas experiências e como isso, qual a implicação que isso tem na nossa vida e também na nossa prática diária, né? Seja clínica, na vida pessoal e assim por diante. Bom, primeiro vamos falar da sedução, do ato de seduzir. Então, na sedução, a gente tem uma das coisas que ocorre na sedução é a atração. Um outro é atraído por esse sedutor, por essa sedutora, esse algo, esse objeto, esse algo que causa a sedução. Então alguém vai ser atraído, né? Isso é muito comum a gente ver isso nas mitologias, né? As sereias com seus cânticos ali que seduzem os homens, seduzem ali a ponto de levarem à loucura, né? Como a gente vê lá no na Odisseia, desculpa. Bom, então a gente tem essa dinâmica na sedução, que é um outro que é atraído por esse sedutor, por essa sedutora. Porém, tem um detalhe na sedução, né, que há um desejo por parte dessa pessoa que seduz em atrair esse outro. Ele tem toda uma construção para que ele cause esse desejo. Então existe um desejo no sedutor, na sedutora, nesse que seduz, existe um desejo particular, um desejo pessoal, algo que é próprio àquele indivíduo, existe uma motivação própria dele, dela, de causar esse desejo no outro. Existe aí um intuito com isso, né? Um intuito pessoal. E aí cada contexto, cada fenômeno a gente teríamos aí, né, um intuito diferente. Então sempre que alguém busca atrair este outro, a gente busca causar um desejo neste outro, e esse desejo está entrelaçado nesse desejo que este outro passa a nos desejar de alguma forma, seja a partir de uma admiração, seja a partir de uma obtenção, né, que esse outro deseja me obter de alguma. E sempre que a gente tiver essa estrutura de um que causa desejo no outro e este outro passa a desejar este primeiro, a gente está falando aqui de uma sedução. Um que é o sedutor, a sedutora, e o outro que está sendo seduzido. E isso não é só no campo sexual, no campo que é muito comum a gente trazer esse assunto da sedução no campo de sexualidade, sexo e assim por diante. Mas isso aqui aparece em qualquer âmbito, tá, pessoal? Seja profissional, nas relações sociais, amizade, seja qual for, nesse campo onde temos essa estrutura, a gente está falando de uma sedução, né? A gente pode nomear dessa forma. Bom, e o Jung, né, ele acho que é lá no Eu e o Inconsciente, ele fala também do ego, que é desejoso. Ele está sempre motivado, desejando algo. Então, essa sedução, esse sedutor, ele está atuando a partir do ego, a partir da consciência, do eu, né? Então, a partir disso, a gente pensar que o ego ele pode se posicionar de uma forma sedutora, ele também está relacionado, ele vai se utilizar para realizar essa sedução, muitas das vezes, do que o Jung vai chamar de persona, dessa máscara social. Então ele se posiciona de uma forma que, socialmente falando, a gente vai ser meio que induzido a desejar este outro. Por exemplo, um profissional ele pode se posicionar de uma forma tão caricata, tão esperada de um profissional, que as pessoas passam a se interessar por esse profissional, a querer passar por ele, ser atendido por ele e etc. Adquirir o serviço dele e assim por diante. Porque ele, pela máscara social, ele constrói toda uma performance que vai seduzir o outro. Às vezes, inclusive, esse profissional nem é tão competente assim, mas pela performance ele acaba seduzindo o outro. Então, às vezes esse profissional nem é tão competente, mas ele tem um público ali ingente atrás dele, porque ele é um bom sedutor. Bom,
Esse é um ponto. E aí, inclusive, a gente vai linkar este assunto tô falando de uma sedução na área profissional com profissionais da psicologia analítica. Seja você um terapeuta, um psicanalista, né, um psicólogo, uma psicóloga, etc. Mas você está atuando a partir da psicologia analítica, preste atenção agora nesse assunto, né, porque um dos pontos que o Jung traz do processo de individuação é a superação dessa persona, dessa máscara social. Essa superação aqui, pessoal, não quer dizer que a gente vai se abrir mão de uma persona, mas que a gente consegue relativizá-la. Ou seja, eu consigo usá-la quando for necessário e consigo também me desprender dela e saber que eu não sou essa persona. Eu não preciso ficar fixado a essa máscara social. Então, aqui temos um ponto muito importante para a gente no nosso processo de formação. Porque se a gente não passa pela individuação, a gente não trilha nessa jornada e atua como um psicólogo junguiana, etc., seja qual for também a sua prática, mas dentro da lógica junguiana, você pode escorregar nesse lugar de estar mais seduzindo do que realmente se posicionando como você realmente é. Porque existe aí um contraponto, né? Uma coisa é você estar querendo apenas seduzir, usando uma máscara de um profissional, e assim você vai estar ali performando, né, atuando de uma forma que não é quem você realmente é. E outra coisa é você poder relativizar isso, você poder também se posicionar a partir de quem você é. É muito mais interessante até mesmo para o processo clínico desse paciente, dos pacientes que você... Bom, e contrapondo, polarizando a sedução, a gente tem um outro fenômeno que o Jung vai associar agora não mais ao campo do ego, da consciência, mas do inconsciente coletivo, motivado por arquétipos, que aqui eu vou chamar de encantamento. Mas a gente poderia chamar de uma fascinação, enfim. Mas enfim, o que seria esse encantamento, né? A gente vai aparecer também no encantamento esse fascínio pelo outro, a gente admirar este outro, querer estar próximo, assim como parece acontecer na sedução. Porém, aqui no encantamento, a gente está falando de algo que não tem uma motivação própria por parte do ego. Né? O ego ele não atua aqui nesse campo aqui do encantamento. É algo que está para além da atuação da consciência. Então, no encantamento, a gente tem algo não egóico, algo mais. Então, o encantamento ele é da ordem do sagrado. Né, diferente da sedução, que é algo mais do ego, do eu, da consciência. Então, no encantamento, a gente vai ter o quê? Uma irrupção do inconsciente coletivo, uma atuação dos arquétipos. E quando a gente, por exemplo, está sendo a gente mesmo, que a gente adquiriu essa postura no próprio processo de individuação, trilhando, né, essa jornada, é comum que haja encantamento. Por quê? Porque a gente ser a gente mesmo é trazer à tona, né, esse si mesmo, que é o arquétipo do si mesmo, o arquétipo da totalidade, da centralidade, da ordem, né? Então, quando a gente está sendo a gente mesmo, a gente imprime em nossa atuação as polaridades, que, de certa forma, vai gerar encantamento no outro, né? Então, temos esse movimento, né? A gente atua sendo a gente mesmo, que é uma posição construída no processo de individuação, que isso significa que a gente está próximo do nosso centro interior. Não é uma atuação ser você mesmo, você fazer o que você quiser, isso tem nada a ver. Isso aí é o ego novamente atuando. Ser você mesmo é trazer a essência humana, né, para a atuação, para a impressão dos seus atos, da sua vida, né? Que é o que se aproxima nos aproxima do nosso centro interior. E aí a gente tem uma atuação, a presença de um arquétipo, né? A expressão arquetípica, podemos dizer assim, porque estamos falando de algo que imprime uma totalidade, sombra e luz ao mesmo tempo. As polaridades estão integradas na nossa atuação, que obviamente gera encantamento, mas também vai gerar pavor, vai gerar medo, vai gerar uma dificuldade no outro de se relacionar com esse tipo de atuação. Então, como Jung fala, né, essa expressão do inconsciente, essa presença arquetípica, ele diz, né, trata-se de uma força que cega e ilumina
atrai e apavora ao mesmo tempo. Então é essa dualidade integrada no encantamento. Ao mesmo tempo que fascina, que ilumina, que nos atrai, nos apavora, cega. É tanta luz que pode cegar, né? Entra nessa, e isso, claro, vai depender de como a consciência, né, o eu desse que está em contato com o arquétipo, com o encantamento, vai se relacionar como é que ele está posicionado, porque ele pode se posicionar de uma forma que ele vai sentir mais pavor do que atração. Ele vai sentir mais desorganização do que organização. Então esse ego ele tem que estar bem preparado para lidar com esses arquétipos. Então, como a gente viu que na sedução temos uma motivação, tem um motivo por parte do ego, no encantamento a gente também vai ter uma motivação, mas só que não por parte do ego, por parte dessa totalidade psíquica. E qual é o motivo desse encantamento, dessa fascinação? É levar esse outro à sua própria totalidade, levar esse outro a uma transcendência, o que o Jung chama de função transcendente, né? Um processo de integração com seus opostos. Então veja que é algo muito mais organizador, muito mais a totalidade, esse que encanta, não está preocupado consigo próprio, né? Muito mais, o motivo por trás disso é muito mais focado no outro, no benefício do outro, né? Por isso que é importante esse encantamento no processo da clínica junguiana. E nesse encantamento, obviamente, quem está sendo encantado projeta sua totalidade nesse outro, projeta sua alma neste outro. O Jung fala, né, que o ser humano ele é um ser que precisa, ele busca mistérios, ele busca esse algo desconhecido de alguma forma, onde esses mistérios não são possuídos por este que busca, mas sim este buscador ele é possuído pelos mistérios. Os mistérios o têm. É bem diferente, né? Porque a gente, numa lógica egóica, acha que a gente tem mistérios, a gente pode chegar a conhecer o oculto, mas é o contrário. Esses mistérios que acabam nos possuindo. Então, a gente está falando aqui de algo da ordem do anímico, do psíquico, muito mais voltado para o nosso interior. Então não estou trazendo aqui, pessoal, um juízo moral de que a sedução é errada, o encantamento é certo, algo do gênero. Isso estou trazendo no campo psicológico. Ou seja, se você quer seduzir, você vai ficar, é o ego que está atuando, e isso vai ter como efeito, como consequência, esse ego preso a essa persona, a uma máscara social, a um conjunto de atribuições que essa pessoa vai ter que fazer para ela poder seduzir o outro. Então ela fica muito presa à máscara, logo ela não caminha na individuação, ela não se torna quem ela realmente é, ela se torna uma máscara. Isso é um efeito. Se você quiser seguir, ter essa consequência em sua vida, tudo bem. O encantamento é o contrário. Pelo encantamento, a gente chega na individuação. E aí, o que fazer frente ao encantamento? Levar a sério esse mistério, levar a sério esse fenômeno de ser encantado, se encantar.